Soha Om Tare Ture 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 Soha. Vamos fazer o refúgio. Vamos fazer 2 vezes em português e 1 vez em tibetano. Vamos fazer em tibetano. Sangye Chodan Soki Chonan La Chanchu Badu Dani Kyatsushi Dagi Jincho Gipe Tsonaki Rola Venche Sangye Dupasho Sangye Chodan Soki Chonan La Chanchu Badu Dani Kyatsushi Dagi Jincho Gipe Tsonaki Rola Venche Sangye Dupasho Sangye Chodan Soki Chonan La Chanchu Badu Dani Kyatsushi Dagi Jincho Gipe Tsonaki Drola Penche Sangye Dupasho. Bien. Bueno, Então, eu queria dizer algo, Nandro. Sejam todos muito bem-vindos aqui. A gente vai compartilhar esses ensinamentos. Eu queria dizer uma coisa. Hoje a gente vai falar sobre o Guru, a devoção ao Guru, a confiança ao professor. Este é um tema que faz parte do Lamrim. E como qualquer outro tema, outra etapa do Lamrim, isso tem que ser estudado, compreendido e meditado. Isso é fundamental, a meditação. Não é suficiente a gente saber as coisas de memória e ter tudo isso no nível intelectual. O importante é a gente poder ter a realização de cada uma dessas etapas, porque tudo tem que ser estudado, compreendido e meditado. A gente tem que integrar isso a nós. Não dá para deixar isso no nível da superfície. E aquilo não fica realmente arraigado dentro de nós. Então, eu quero aproveitar que o Bruno está traduzindo simultaneamente. Então, eu quero começar dando as noções da meditação. E depois eu vou falar sobre a devoção ao Guru e dando também alguns conselhos do Lama Zopa Rinpoche. E aí eu prefiro fazer assim porque é muito importante a gente poder... Isso que eu vou compartilhar com vocês. Certo? Espero que esteja tudo bem com todos. Então vamos fazer 5 minutos de meditação silenciosa para que a gente possa assentar a mente. Então vamos fazer na posição que a gente tiver. Se alguém estiver sentado numa cadeira, pelo menos que esteja com a coluna ereta. A gente assume uma postura correta. E voltamos a nossa atenção para o nosso corpo para perceber e notamos se não há nenhuma parte do nosso corpo que esteja tensionada. A gente respira de forma natural. A gente não intervém no processo de respiração.
Y ahora, así que hemos comprobado que no hay tensión, ninguna, Agora que a gente percebeu que não há tensão no corpo, llevamos nuestra a atención gente a simplesmente nuestra leva a nossa atenção até a nossa respiração. A gente vai sentir a respiração, sin forzar nada, sem forçar tranquilo, nada, relajado, tranquilamente, relaxados, fluir de la respiración, sentindo o fluir da nossa respiração, todo se vaya cambiando dentro. para que tudo vá se acalmando dentro de nós. Y nuestra mente Nosso corpo también vai se acalmando e a nossa mente também. cualquier pensamiento conceptual lo dejamos pasar, A gente deixa qualquer pensamento passar. ni inquietud, A gente não tá preocupado com o passado e nem com o futuro. A gente só está aqui e agora. y así ahora ya volvemos, tranquilos. E agora nós voltamos tranquilamente Vamos a comenzar. e vamos começar. Okay. Sí que es muy importante el tema de la meditación para poder meditar É en muito cada una de las etapas importante a gente meditar em cada uma das etapas do Lambrim, del maestro, la devoción. especialmente quando a gente fala sobre a devoção ao Mestre. ¿Qué es la meditación? O que é a meditação? ¿Cuál es el propósito de la meditación? Qual é Meditar o objetivo da meditação? es familiarizarse Meditar é se familiarizar com os aspectos positivos da nossa mente, la é se familiarizar de una manera a mente, com a mente de uma forma constante e profunda, virtuoso. com um objeto virtuoso. La meditación A meditação exerce muitas funções. gracias a ella Graças a ela, superar los a gente pode superar os problemas internos, tais como os criados pelas emoções aflitivas, do ódio, dos ciúmes, inveja, do apego e da ignorância. podemos también controlar A nuestra gente mente também cultivando pode controlar a nossa mente, adquirindo uma enorme paz interior. para poder cultivar A gente se capacita para cultivar intenções buenas virtuosas que vão gerar boas ações. las intenciones Isso vai eliminar intenções que não são tão nobres, nos hacen cometer acciones perjudiciales. que fazem com que a gente Con la práctica gere ações perniciosas. experiencia Com a prática da meditação, a gente tem uma experiência com diferentes níveis y iremos da, desarrollando do caminho espiritual. más elevadas. E a gente vai tendo cada vez realizações mais elevadas, até que a gente possa atingir o estado de liberação, o estado búdico. Então, todos têm que fazer a meditação. Para praticar a meditação, Primero tenemos que aprender primeiro a gente precisa aprender o Dharma, ouvir os ensinamentos y leer las instrucciones. e ler as instruções. Luego, hemos de contemplar Depois, a gente vai contemplar o significado daquilo que a gente ouviu e leu. las enseñanzas A gente reflete sobre os ensinamentos para compreender o seu significado. E para que a gente possa se convencer, a gente tem que ver se isso tem lógica, se tem coerência, se tem sentido
A gente precisa comprovar isso de acordo com a nossa própria experiência. E se o seu objetivo é significativo, se aquilo é bom para a gente, se aquilo faz a gente crescer. E também se isso é bom para os outros. Assim que a gente tiver adquirido essa firme compreensão do Dharma e tivermos confiança na sua eficácia, a gente vai estar preparado para praticar essa meditação. A meditação, a gente tem meditação de dois tipos. Tem a meditação analítica e tem a outra meditação. A meditação analítica é um procedimento intencional de investigação ou reflexão em torno de um objeto em que você está analisando e os seus vários aspectos, e aí você observa isso de vários pontos de vista. E para isso a gente usa nossa meditação, a nossa atenção, nossa memória e nosso poder de raciocínio, essa capacidade de raciocínio, para que essa análise que a gente faça vai gerar um sentimento ou um pensamento especial que vai mudar o nosso estado mental. Como quando a gente está meditando, a gente pode usar diferentes tipos de objetos. Há diferentes objetos de meditação. Por exemplo, a gente medita na impermanência ou na vacuidade. São objetos que a mente precisa compreender, aprender. Outros objetos, por exemplo, como o amor, a compaixão, a renúncia, ou a capacidade de confiar no nosso guia espiritual. São estados mentais. E a forma de meditar de uma pessoa não é a mesma que nós. Porque a clareza tem que ser muito grande em relação ao objeto. Quando a gente medita em relação na impermanência, na vacuidade, a clareza tem que vir por parte do objeto. A gente precisa compreendê-lo. Objetos como o amor, a compaixão, a renúncia, a determinação de confiar no nosso guia espiritual são estados mentais, e a clareza tem que surgir a partir da nossa mente. E isso é importante na meditação, porque muitas vezes quando eu falo sobre shamatha, por exemplo, e na shamatha, as qualidades de concentração são muito importantes. E há duas qualidades muito importantes, que são estabilidade e clareza. Estabilidade é que a mente não vai se mover, ela não vai se distrair, ela não vai abandonar aquele objeto de meditação. E a clareza ela é dupla. É clareza objetiva e subjetiva. A clareza objetiva é aquela com que o objeto apareça na minha mente. E a subjetiva é a intensidade com que a minha mente apreende esse objeto. Isso é importante, porque isso deve acontecer quando a gente medita com um objeto ou com outro. Seja o amor e a renúncia ou a confiança no nosso guia espiritual. Há uma parte subjetiva, porque a gente tem que transformar isso em mente. Quando a gente medita, por exemplo, sobre a compaixão, sobre a vacuidade, a gente não transforma aquilo em mente. A nossa mente tem que aprender, tem que compreender aquilo. Então, o objeto específico a gente vai focar naquele objeto até que a gente gere um estado mental que a gente queira cultivar. E isso é muito importante. Por exemplo, quando a gente medita sobre a devoção ao guia espiritual, a gente precisa considerar
sobre os diferentes benefícios de segui-lo com fé. E essa fé tem que estar baseada na lógica, na razão. E a gente precisa entender isso. Não pode ser uma fé cega. A gente precisa entender os perigos de quebrar a nossa confiança ao guru. A gente precisa confiar nele ou nela. Através dessa meditação analítica, nós vamos gerar uma fé, uma resolução firme e clara, com base nessa compreensão de confiar no nosso guia espiritual. Então, quando surge essa resolução com clareza na nossa mente, de forma decisiva, nós podemos então dizer que encontramos o objeto de meditação de essa meditação de embasamento. Quando a gente fala sobre meditação, quando a gente fala de meditação, a gente geralmente fala da meditação de embasamento, que é diferente da meditação analítica. Então, eu vou explicar melhor. Durante essa meditação de embasamento, nós nos concentramos no objeto virtuoso, sem permitir que sem que a gente se distraia daquele objeto. Então, o objeto da meditação de embasamento pode ser qualquer objeto virtuoso, sempre um objeto virtuoso, ou um pensamento, ou um sentimento especial em que geramos na nossa mente como resultado da nossa meditação analítica. Por meio dessa meditação de embasamento, a gente mantém a atenção nesse objeto, nesse sentimento ou sentimento especial que nós encontramos na nossa meditação analítica. Quando aquilo começar a desvanecer, nós então precisamos retomar a meditação analítica para que aquele objeto volte a aparecer de forma clara e definida na nossa mente, para que a gente possa se concentrar nele. Por exemplo, quando a gente acende um fogo com ajuda, a gente usa um fole para acender um fole, né, numa lareira, por exemplo. Então, tem um momento na nossa sessão de meditação, a gente tem que deixar a meditação analítica para essa meditação de embasamento, para a gente se concentrar naquilo que foi encontrado pela meditação analítica. Então, a gente, de vez em quando, usa o fole, quando o fogo está se apagando, a gente, assim como a gente usa o fole para soprar ar no fogo para que ele volte a acender, a gente, então, quando o objeto começa a desvanecer, a sumir, a gente volta à meditação analítica para que aquele objeto fique mais claro e definido na nossa mente. Então, o Lama Tsongkhapa falou no Lamdra médio, fala que os meditadores devem combinar esses dois tipos de meditação, porque uma boa meditação analítica induz a uma boa meditação de embasamento e vice-versa. Então, a gente precisa combinar ou gerar na mente esse objeto de meditação. Então, por exemplo, se a gente decide usar uma meditação de embasamento usando a respiração, a gente precisa primeiro respirar, levar atenção à respiração, sentir essa respiração. E quando a gente vê isso de maneira nítida, a gente tem que estabilizar essa aparência. Sentimos como essa respiração,
E aí, então, nós ficamos lá. Então, agora nós começamos. E aí, nós trabalhamos com ela, nós focamos na respiração. Então, primeiro, então os objetos como a vacuidade ou bodhicitta são mais difíceis de se encontrar. Então, ela precisa de uma meditação analítica com mais detalhes. É mais fácil encontrar a nossa respiração. Mas como esses objetos como a compaixão, vacuidade e bodhicitta são objetos mais difíceis de se encontrar. Então, isso exige uma meditação analítica mais detalhada para que a gente tenha esse procedimento de alternar entre a analítica e a de embasamento é exatamente a mesma. E é importante porque é o que a gente precisa fazer em cada uma dessas meditações de Lamrim. Então, é através da meditação analítica, nós fazemos com que o objeto surja na nossa mente de maneira clara e com a que de embasamento faz com que a mente se familiarize com ele e aí vai focando até que, por fim, ambos se fundam totalmente. Ou seja, a mente se converte naquele objeto. Se for amor, vai se converter em amor, em compaixão. Por exemplo, a bodhicitta, nós precisamos adquirir a mente de bodhicitta. A mente tem que se transformar em bodhicitta. É diferente quando a gente faz uma meditação analítica como a transitoriedade. A gente precisa compreender muito bem esse objeto. Então, nós fazemos uma meditação analítica sobre o sofrimento dos seres. Essa análise fará com que aflore na nossa mente um sentimento muito profundo de compaixão. Quando isso acontecer, nós temos que começar a meditação de embasamento para que essa mente se familiarize cada vez mais com esse sentimento. E vai chegar um momento só um momentinho. Me puse agua aquí, un poco, perdón. Entonces, como estaba diciendo, meditación analítica, reflexionamos. Então, como eu estava dizendo, a meditação analítica, a gente investiga. Então, isso tem que gerar uma sensação de certeza. E ali a gente encontra o objeto. E até que esse objeto possa surgir na nossa mente. Então. E aí, por fim, ele vai se fundir por completo. Por exemplo, com a compaixão. Isso não quer dizer que, a partir daí, a compaixão será um objeto da nossa mente. Ela vai se fundir de forma inseparável com a nossa mente. Então, todo o nosso pensamento, nossas ações serão sempre motivados por esse sentimento. Então, no início da nossa meditação, por exemplo, nessa meditação de embasamento, no começo isso vai ser uma coisa meio débil e a gente só vai conseguir manter isso por alguns poucos segundos. Então, a gente tem que voltar a praticar a meditação analítica. Se todo dia a gente medita, por exemplo, no calmo permanecer, e aí quando a gente vai fazer a nossa meditação analítica, isso não vai ajudar muito. A gente vai... Mas se for o caso, por exemplo, da gente estar fazendo uma meditação analítica, e a gente faz a mente de embasamento e a mente se dispersa, a gente tem que voltar. A gente tem que voltar ao objeto de meditação. Toda vez que a gente o perder, a gente tem que aplicar a meditação analítica para encontrar aquele objeto de meditação. Aí aquele objeto tem que aparecer, tem que surgir com clareza na nossa mente.
E a gente vai trabalhar com a nossa percepção. A gente vai aplicar a nossa percepção a isso. E a gente tem que repetir esse procedimento muitas vezes, porque é o modo de aumentar nosso poder de concentração. E a única forma de fundir a nossa mente com o objeto é através da concentração. Que a maioria dos problemas que a pessoa que está começando a meditar tem, isso se deve à aplicação excessiva de esforço. Então é importante nós entendermos que precisamos empregar isso e fazer isso com relaxamento para que a gente evite toda a tensão no corpo. Então a gente vai aplicar um esforço relaxado e contínuo. E descansar quando a gente estiver cansado. Isso é importante. A prática da meditação é muito extensa. Não se trata simplesmente de sentar com pernas cruzadas e fazer as sessões formais. Porque a gente não consegue fazer meditação analítica a qualquer momento. Por exemplo, a gente fica refletindo cuidadosamente, por exemplo, sobre alguma questão. E essa mesma reflexão se vai converter naturalmente numa meditação analítica, porque estamos sentados confortavelmente numa cadeira, mas também podemos praticar a meditação analítica quando a gente sai de viagem ou quando está fazendo algum trabalho manual. O Lama Yeshe fala muito sobre esse tema. Então, qual é o objetivo da meditação? Através da meditação analítica, nós vamos perceber o objeto com clareza. E depois, através da meditação de embasamento, a gente vai poder ter a realização daquele objeto. O objeto principal, o objetivo principal do Lamrim é a transformação do mandir, transformar a mente como o caminho para a iluminação. Até que a gente vai fazendo isso até surgirem as realizações mais profundas. E a partir daí, nenhuma das ações que nós realizamos com o corpo ou com a palavra se opõe a essa mentalidade, a essa mente que nós temos. E as coisas se tornam muito mais significativas. Por exemplo, assim que a gente tiver atingido a realização, uma boa realização da compaixão, nós seremos incapazes de fazer mal a algum ser. E essas ações, todas as ações, estarão motivadas por essa atitude compassiva. As instruções que recebemos do Lamrim nos dão diretrizes para realizar essa meditação analítica e indica como fazer a meditação de embasamento. E isso são uma orientação. Nós precisamos ser flexíveis ao aplicarmos todos os conceitos. Por exemplo, na meditação analítica, quando a gente procura encontrar uma forma de pensar, a gente precisa entender primeiro qual é o seu objetivo. Ao compreender qual é esse objetivo, os pensamentos, sentimentos e lembranças da nossa própria experiência relacionadas a essa meditação. Isso vai surgir na nossa mente e vão nos levar a essa direção. Então, é importante a gente poder usar nosso próprio pensamento e experiência de forma disciplinada para que a gente possa, com isso, reforçar a nossa meditação. Então, por isso que a gente usa a chamata para que não haja distrações na nossa mente, porque a nossa mente é muito hiperativa e nosso pensamento, nossa mente é muito agitada.
E aí, muitas vezes, a gente tem que intervir, focando num único objeto. O propósito para se meditar no Langren é desenvolver uma experiência pessoal de todas as etapas do caminho até a iluminação, passando pela liberação. Isso vai se apresentar de diferentes formas, ou de formas diferentes de se pensar. Então, a gente precisa fazer uma contemplação. Esse raciocínio, essa contemplação, não se restringe a provar uma tese. Por exemplo, quando nós meditamos sobre o fato de que o momento da morte é algo incerto. Todos nós sabemos que isso é verdade. Mas uma coisa é saber disso a nível intelectual e outra coisa é saber disso através da própria experiência. Quando você realmente meditou a respeito disso, né, e você meditou isso, levou isso até o seu coração. É diferente você deixar isso no nível intelectual. Então, quem é que vive pensando e leva em conta as suas atividades o fato de que é possível que eu morra a qualquer momento? Porque quem que vive assim? Porque a maioria não passa pensando isso ao longo do nosso dia, né? A gente ignora a realidade da morte. Outro dia eu estava conversando sobre isso, né? Então, quando a morte nos chama, a gente fica surpreso, né? A gente reage com raiva, com surpresa, e é algo que faz parte da nossa vida. Mas a gente não quer saber, a gente finge que aquilo não vai acontecer. Também a nossa forma habitual de pensar, a gente acaba não analisando as coisas que nós pensamos. E a meditação do Landrin, as meditações do Landrin eliminam essa contradição que nós temos na nossa mente. Então, nossa forma comum de pensar são profundamente arraigadas dentro de nós. E nós, então, precisamos usar diferentes métodos para contrapor isso. Tem algumas coisas que são muito arraigadas na nossa mente, elas não estão na superfície da nossa mente. Uma dessas coisas é essa. A gente pode usar muitos métodos de raciocínio, diferentes formas de pensar para provocar o desenvolvimento do nosso processo espiritual. O Landrin é um dos caminhos que podem levar a isso, que podem nos ajudar a erradicar essas percepções errôneas que nós temos das coisas. Também é importante ressaltar que é importante nós conseguimos atingir certos, compreender determinados temas. Entender as instruções é imprescindível. Mas a gente precisa compreender essa contextualização. A gente precisa compreender isso. E se a gente não perseverar em colocar os ensinamentos em prática, a compreensão disso não vai ter valor algum em nível intelectual. Se a gente só colocar, a gente muitas vezes não vai conseguir controlar a nossa mente. Quando estudamos ou quando estudamos, muitas vezes vai ser difícil atingir alguma realização.
Então, precisamos ter isso de forma integrada dentro de nós. E isso só acontece de acordo, segundo, isso acontece através da meditação, do processo de meditação. Qualquer realização que a gente quiser ter no Lambrim não é fácil. A gente precisa meditar muito, fazer muita meditação analítica e ter esse nível de concentração para que a gente possa, então, poder realizar essa transformação que nós queremos na nossa mente. Nós precisamos adestrar a nossa mente. Então, precisamos ouvir as meditações, a gente precisa ouvir os ensinamentos muitas vezes e aí depois meditar muitas vezes sobre isso, até que a gente consiga uma realização perfeita de cada uma dessas etapas até a iluminação. Então, a gente precisa fazer várias e várias e várias vezes. E existe um método preciso para fazer isso. E a gente tem uma forma de fazer essa meditação. A gente recebe, para isso que a gente recebe os ensinamentos, para que a gente possa, então, refletir sobre isso. E precisamos ouvir muitas vezes os ensinamentos, várias e várias vezes. Eu, no monastério, a gente ouviu os mesmos ensinamentos muitas vezes, muitas vezes. E depois a gente ouvia, e Sua Santidade falava que era importante ouvir os ensinamentos várias e várias vezes, e depois refletir e meditar sobre cada um deles. Não é porque você ouvir uma, duas ou três vezes é suficiente, nunca é suficiente, porque a profundidade é muito grande. A gente tem muitas perturbações mentais, muitos equívocos. Então, para fazer essa transformação vai dar trabalho. Então, a meditação, a gente geralmente aprende, a gente segue um processo que tem uma ordem. Então, a gente pode praticar o ciclo completo, por exemplo, e usar um determinado tipo de meditação. E as experiências que vão surgindo em cada etapa em relação à nossa prática. Então, a gente precisa compreender qual é essa ordem, como é que funciona esse processo. Agora, deixa eu ver que horas são. Então, eu queria perguntar a Nandro. Nandro está por aí? Nandro está por aí? Eu queria fazer essa introdução porque é importante. E eu quero aproveitar que tem a tradução simultânea. Eu queria falar sobre a importância da meditação. Todas as etapas do Lambrim têm que ser meditadas, ouvidas, refletidas, contempladas e meditadas. E a forma como se medita cada uma delas é importante. Agora são 10h20. Se vocês quiserem fazer uma pausinha, a gente de 10, 15 minutos, e depois a gente segue adiante com o tema que nos traz hoje, que é a devoção ao Guru. O que você acha, Nandro? 10 minutos está bem. Acho que 10 minutos está bom. 5 a 10, 5 a 10. Ok, 10 minutos. Perfecto. Son las 3 menos 20 aquí. Pues a las 3 São 10h40. Então a gente volta às 10h50. Obrigado.